Meus amigos, nós estamos aqui nesta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, aqui na residência do pastor Antônio Segundo Carmo, em Guaraciaba do Norte, para um trabalho que estamos planejando para 2026, o lançamento de um livro contando a biografia, contando a história do pastor Antônio Segundo Carmo. Apresentando para vocês este homem que aqui está. Ele é o pastor mais longevo da nossa convenção, não somente na idade, mas também no tempo de ordenação para o ministério, né? Então aqui nós estamos neste dia para registrar, documentar a história, a trajetória do missionário do sertão, pastor Antônio Segundo Carmo. Sou o pastor Enéas Fernandes do Carmo, filho do pastor Antônio Segundo Carmo. Estou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Hidrolândia, onde estou há 4 anos. Então nós vamos, neste nosso trabalho, nós vamos fazer aqui algumas perguntas importantes, pertinentes à vida deste homem que aqui está. Pastor Antônio Segundo Carmo, pastor pioneiro da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará, que trabalhou com santos homens de Deus, pastor Pedro Gomes Farias, pastor José Freire de Alencar. Nos conte, se apresente para aqueles que irão nos ouvir. Diga para este povo de onde o senhor veio, sua família, sua viagem para o Rio de Janeiro. Eu nasci aqui em São Simão, na Quebrada da Serra, município de Guaraciaba do Norte. Aos 18 anos, fui para o Rio de Janeiro trabalhar, porque aqui existia muita pobreza. E lá arrumei emprego numa firma por nome Estaladeira Fluminense Moacir da Cruz. E ele era crente, era diácono da igreja em Mesquita, distrito de Nova Iguaçu. Eu aceitei Jesus como meu Salvador e 2 anos depois, Deus me enviou para o Ceará. Usou um servo de Deus em profecia, dizendo: vai para aquela terra que eu tenho te mandado. Eu tenho uma grande obra para fazer por teu intermédio. Eu disse: Senhor, Deus usou um pernambucano, diácono da igreja. Senhor, eu não tenho sabedoria. E o Senhor usa o profeta. A sabedoria é minha e eu dou a quem quero. Senhor, eu não tenho recurso. O recurso é meu e eu dou a quem quero. Então eu estava falando, aí fiquei sem fala, não pude mais falar. O Senhor diz: vai para aquela terra que eu tenho te mandado. Eu tenho uma grande obra para fazer naquela terra por teu intermédio. Aí eu disse: eu não tenho recurso. O Senhor disse: o recurso é meu e eu dou a quem quero. Eu não tenho sabedoria. A sabedoria é minha e eu dou a quem quero. Eu estava sendo tolice, teimando contra Deus. Deus não deixou eu falar. Eu fiquei do tamanho do mosquito, quase que desapareço. Aí o Senhor diz: vai, eu estou contigo. E eu vim, trouxe a palavra de Deus para a minha família aqui no município de Guaraciaba do Norte. O sítio era chamado São Simão. Ganhei a minha família para Jesus, meu pai, minha mãe, um irmão meu que era mais velho do que eu, chamado José, muito meu amigo. E ali se formou uma congregação. O proprietário, dono da terra, seu Adriano Ribeiro, católico, com filho, padre Maurício. Aí
seu Adriano achou por bem correr com o meu pai da propriedade. Meu pai tinha 48 anos que morava na propriedade. Criou a família aí no São Simão, município de Guaraciaba do Norte. Meu pai foi para o refrigério, quis procurar justiça. Eu digo, papai, não se incomode com isso. O morador nunca tem direito a nada. Pronto. Aí ele foi morar no refrigério. E eu continuei a minha jornada que Deus me havia ordenado e continuei a pregar o Evangelho. Isso eu fui aceitar Jesus lá no Rio de Janeiro, em Mesquita, distrito de Nova Iguaçu. Hoje é cidade grande. E continuei a obra de Deus, auxiliando o pastor José Freire de Alencar em Sobral e o pastor Pedro Gomes Faria em Crateús. Eu fiquei bem no meio da distância para Crateús, para Sobral. Eu auxiliava os dois pastores, dois evangelistas, né? Era os obreiros que tinha nesta banda do Ceará. Pastor Segundo, só para maior entendimento, quando o senhor voltou do Rio, o senhor voltou exatamente na data de janeiro de 1952. Esse foi o ano em que o senhor voltou do Rio de Janeiro. O senhor foi em 1949, quando aceitou a Jesus, em dezembro de 49. Aí o senhor volta em janeiro de 52. Como é que estava a igreja do Senhor Jesus aqui? E como é que era a situação do Ceará naquela época, quando o senhor chegou aqui em janeiro, já com 22 anos de idade? O trabalho aqui nessa zona norte do estado não tinha crente. Tinha um evangelista, irmão José Freire em Sobral, uma congregação que talvez tivesse, uma igreja que talvez tivesse uns 20 crentes. E Pedro Gomes Farias em Crateús, também começando o trabalho, devia ter uns 8 ou 10 crentes. Eu fiquei bem no meio da distância para Crateús, distância para Sobral. Eu auxiliava esses dois obreiros, era evangelista, eles não eram pastor, eram evangelistas. E eu, auxiliar do trabalho, ajuda, cooperava com um e cooperava com o outro. Eles eram muito amigos. Era os crentes que tinha nessa região norte do estado. Não tinha. Para Camusim não tinha crente, não tinha. E foi assim que nós começamos a evangelizar esta região. E Deus fez maravilha. Deus abençoou. O trabalho começou a crescer em Crateús, começou a crescer em Sobral. E aqui eu era auxiliar do trabalho. Também surgiu crentes, a começar da minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão José Joaquim, sobrinho e esposa, filhos. Então, surgiu uma congregação aqui, mas não tinha obreiro em Guaraciaba. Não tinha obreiro, mas surgiu depois. Apareceu um servo de Deus que eu ganhei para Jesus lá no Batista, o João Bezerra, um jovem trabalhador na zona rural, mais inteligente, e o trabalho foi se alastrando, foi crescendo. Até que, por determinação da convenção, eu fui autorizado evangelista e vim abrir trabalho no Ipu. Vamos voltar aqui um pouquinho à fita, vamos voltar aqui um pouquinho na história. Pastor Antônio II, o senhor chegou em 52, o senhor está falando da realidade do evangelho aqui em nossa região, né? Região aqui da Serra e Sertão de Crateús, e que tinha uns trabalhos importantes aqui, que era exatamente lá em Três Lagoas, em Coreaú, tinha um trabalho importante também em Poeira Cercada aqui no Cariré,
e também no sítio Marinema, né, em Tianguá, onde a obra de Deus começou, neste lugar. O senhor, ainda na condição de solteiro, o senhor iniciou uma congregação. E aí eu queria que o senhor nos dissesse como foi a realidade quando o senhor vai para o sertão dos Inhamuns. O senhor sai daqui e nos trabalhos evangelísticos na companhia do pastor Pedro Gomes Farias, o senhor vai conhecer Dona Petronília. Nos fale sobre esse ponto importante, o senhor solteiro, com 24 anos de idade, na companhia do pastor, e já tinha alguns filhos na fé, né, naquela região ali de Batista e Cigano. Nos fale desse momento do senhor solteiro ainda, andando naquela região ali de Novo Oriente, de Crateús. Eu saía daqui e ia para Crateús para auxiliar o pastor Pedro Gomes Faria. E seguimos em direção dos Inhamuns. E no Batista tinha um proprietário chamado Francisco Miguel da Silva, mas era conhecido por Anjo Silva. E ele tinha, parece-me, com as 9 filhas mulher e 2 homens, 2 filhos homens. E eu vi a minha querida esposa Petronília, que nesse tempo nós não era nem conhecido, e simpatizei ela. E quando, nessa época eu estava noivo com a outra moça, esse meu casamento acabou-se com ela e eu passei a simpatizar a Petronília com quem me casei. Mas ela não era crente. Nós seguimos para os Inhamuns. Fomos dirigir um culto num lugar chamado Cigano. Lá tinha o começo de um trabalho. E quando voltamos, tudo isso era de pé. Ninguém tinha cavalo, ninguém tinha jumento, ninguém tinha carro, não tinha estrada, só tinha caminho. E eu sonhei dirigir um culto, mas o irmão Faria, no Batista, na casa do irmão Anjo. O irmão Anjo era crente. Só ele, mas a esposa. Tinha 2 filhas lá no Cigano, já a irmã Chiquinha e a irmã Rita. Casadas, tudo casada, em Santa Teresa. Mas já eram crentes, né, papai, nesse tempo. Era para lá. A conversão deles é antes de 50. Então eu sonhei à noite que nós dirigíamos um culto no Batista e 2 senhoras aceitavam a Jesus como Salvador. Nós vinha do Cigano, 4 léguas, de pé. Chegava num pé de juazeiro, tinha uma sombra, a gente parava um pouco, orava ao Senhor, a gente andava orando, de pé, 4 léguas. Saía de madrugada para chegar às 9 horas, 10 horas, porque meio-dia o sol estava muito quente. 24 quilômetros. Aí eu sonhei. Duas mulheres aceitavam Jesus como Salvador. Foi 2 filhas do irmão Anjo, ele já era crente. A irmã Vitalina, mãe do pastor João Bezerra, que chegou a ser pastor da convenção, presidente da convenção. E a Petronília, filha do irmão Anjo, Francisco Miguel da Silva. Aí, quando eu contei, debaixo de um pé de juazeiro, nós oramos do Cigano para o Batista, 4 léguas. Nós vinha de pé, saía de madrugada, conversando e orando, conversando das coisas de Deus. Aquela benção. Parece que a gente estava num automóvel, beleza, parece no asfalto. Era caminho, terra quente, sol quente. Aí o irmão Faria disse assim, sabe o que vai acontecer? O pastor Pedro Gomes Farias, pastor em Crateús, ele disse, nós vamos dirigir um culto e duas mulheres vão aceitar Jesus. Tá bom, oramos e continuamos. De noite, chegamos no Batista, de noite dirigimos o culto.
veio a irmã Vitalina, mãe do pastor João Bezerra, e veio a Petronila, filha do irmão Anjo, que mais tarde chegou a ser a minha esposa. Aí o irmão Faria disse assim, foi ou não foi? Desse jeito. Aí eu disse, sim, foi. Aí pronto, eu estava noivo com outra moça para me casar, aí o pai da moça vinha para botar os papéis e a moça começava a chorar. Sempre os pais de família têm uma certa experiência da vida, não é? Aí essa moça não quer casar com esse rapaz. Minha filha, eu vou para o Crateús, morava na Quebrada da Serra. E aí a moça começou a chorar, você não quer. Então o nosso casamento acabou-se assim com essa outra moça. Uma Conceição. Uma Conceição. Eu não te lembro do nome dela. Aí eu passei, perguntei a Petronila se ela queria casar comigo. Ela disse, tudo bem, dá certo. Dá certo. Pronto. Aí o meu casamento lá acabou com a Conceição e eu passei para a Petronila. Depois a Conceição chorou, arrependida, porque era crente. Agora a Petronila crente também. E aí o nosso casamento aconteceu com a Petronila, com quem vivemos 60 anos, né? 65 anos. 65 anos nós vivemos. Deus nos deu 10 filhos. Pastor, segundo, me diga uma coisa. O senhor é um homem negro, né? Tem a ascendência negra. A irmã Petronila, ela era uma mulher branca, né? Bonita. Era. Tinha muito preconceito desse tempo quando o senhor noivou para casar com a irmã Petronila, principalmente no meio da família, entre aqueles que não eram crentes. Descrente. Eu sofri muito, porque a família, só quem queria com satisfação era o irmão Anjo, o meu sogro, que ainda não era sogro. Mais tarde foi. Disse que eu era um caboclo, um negro da Serra da Meruoca. Eu não conhecia nem Serra de Meruoca, não existia Serra de Meruoca no Ceará. Aí eu sofri muito. E aí eu perguntava para ela, como é, você quer casar com um caboclo negro da Serra da Meruoca? Ela disse, não interessa, sabe? O que interessa é que você é um rapaz crente e Deus muito pode nos unir. Certo. Então casamos, né? Nos casamos. No ano de 1957, janeiro de 1957, o senhor casou com as bênçãos de qual pastor? O senhor lembra o dia, o local? Pedro Gomes Faria. O casamento foi na casa do irmão Anjo. Não tinha templo. A congregação era na casa do irmão Anjo, que foi meu sogro, né? E deu tudo certo. O senhor casou, aí depois do casamento o senhor foi residir aonde? Vim morar aqui no Albina, aqui no pé da serra, na propriedade do seu José Baltazar. Aí formou-se uma congregação com um bom número de crentes e foi aí que o pastor João Melo, que foi pastor aqui em Guaraciaba, muitos anos, parece que bem 40 anos, foi eu quem batizei ele nas águas aí no pé da serra, num lugar chamado Albina, onde morava meu irmão José Joaquim, que era muito meu amigo. Quando ele era rapaz, ele ia para a casa da namorada e eu ia mais ele. Eu era bem um pouco mais novo do que ele, eu era um pirrainha, não sabe? Um adolescente. Eu ia mais ele. Ele chegava, ele ia namorar com a moça e eu ficava brincando. Mas era crente, e mais tarde ele aceitou Jesus, tornou-se um crente, ainda foi candidato ao diaconato, mas antes disso ele faleceu. E tudo deu certo, porque Deus era conosco, né? Pastor, segundo, neste mesmo ano em que o senhor deu-se em casamento com a irmã Petronila, o senhor também iniciou já a sua caminhada ministerial, porque foi exatamente neste ano
que o senhor foi separado para o diaconato, né? Foi apresentado como diácono em Fortaleza, o senhor foi para Fortaleza, apresentado pelo pastor Farias, e que também na época a convenção, a nossa igreja era dirigida pelo pastor José Teixeira Rego. Exatamente, nosso pastor presidente da convenção, e pastor da igreja em Fortaleza, presidente da igreja em Fortaleza. Nesse tempo a convenção ainda não tinha nascido, tudo era na igreja. Depois foi que o ministério foi crescendo, né? Parece-me que eu fui o número 17, não é? E tudo deu certo, não é? Pastor, segundo, nos diga, fale para os irmãos aí com relação, o senhor agora casado, aí começa a nascer seus filhos, nasce a irmã Tamar, no mesmo ano que o senhor casou, né? Bem rápido, a irmã Tamar vem no mesmo ano que eles deram-se em casamento, em 57, aí depois veio, em 58 veio a Iramar, e aí finalmente chega o ano de 1960, aí o senhor toma uma decisão de mudar de domicílio. O senhor estava residindo em Albina, aqui em Heriotaba, e aí o senhor toma uma decisão de mudar de domicílio. Conte sobre esse tempo aí. Eu fui morar lá no Batista. A minha esposa tinha muito desejo de voltar para lá, gostava de lá, aí ela achava que aqui era um deserto, brincava até, dizia que era a terra dos macacais, não é? De macaco, não é? Brincadeira, não é? Muitas palmeiras, né? Coco babaçu, né? E eu resolvi ir. Ela ia grávida de um filho homem que eu pedi a Deus. Primeiro nasceu a Tamarzinha e a Iramar. Eu digo, meu Deus do céu, comecei a orar, Senhor, me dê um caboclinho homem, mesmo assim, me dê um caboclinho homem. Aí veio um filho, em 1960, no fim do ano, me parece que foi em dezembro, e Deus me deu um filho homem, e este filho foi eu que pedi a Deus, e Deus me deu um filho, e eu registrei o nome de Enéas Fernandes do Carmo, né? Depois veio Daniel, já tinha 2 filhas mulher, agora 2 filhos homens. Graças a Deus, foi uma alegria grande. Esse meu primeiro filho foi uma bênção. Mais tarde, ele se criou no Evangelho, viajava comigo de pé, subia a serra, descia a serra, andava nas areias da Macambira, viu? E hoje ele é um obreiro, ministro do Evangelho, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Hidrolândia, Ceará. E hoje ele já está ficando também de cabeça branca também. E servindo ao Senhor, foi pastor, o primeiro campo de trabalho do Enéas foi em Nova Russas, e agora ele está em Hidrolândia. E já se aproxima o tempo dele se jubilar. Voltar para casa para descansar. Ele já está ficando com a cabecinha branca. E Deus tem abençoado maravilhosamente. Pastor Segundo, o senhor já está residindo no Batista em 1960. Deus lhe dá mais 2 filhos. Lhe dá... veio também a quinta, né, que é a Neide, né, que também nasce no Batista, né, seu 5º filho, é a Neide. Me diga uma coisa, o senhor, papai, recebeu um convite da convenção ainda no ano de 1963, que foi exatamente o ano que o senhor também foi, 61, melhor dizendo, no ano de 61 o senhor foi consagrado a presbítero, dirigindo a congregação do Batista. O senhor foi convidado pelo pastor Emiliano para ser pastor em Sobral. Fale sobre esse convite.
Eu fui surpreendido com o convite do nosso presidente, pastor Emiliano Ferreira da Costa. Ele me convidou para Sobral. Eu me achei pequenino e sem condição de ser o pastor. Sobral era a segunda cidade do Ceará. Fortaleza, depois Sobral. Depois aí Juazeiro, lá. Então eu disse a ele que não tinha condição de ser o pastor da igreja, do trabalho em Sobral. Não tinha capacidade. Aí o pastor disse para mim, simplesmente, tá bom, irmão Segundo, tá certo, você tá certo, viu? Eu vou mandar outra pessoa para lá, mandou outra, o Francisco Lima e Silva, veio para Sobral. Trabalhou lá e lá terminou a carreira. Viajou para a eternidade. Pastor Segundo, voltando um pouquinho aí na história, no nascimento do seu quarto filho, o seu filho Daniel, houve um incidente que marcou. Era o seu quarto filho, o senhor falou que ele era branquinho, dos olhos claros. Era. Mas teve um detalhe, conte aí o que aconteceu no nascimento desse seu quarto filho. Ele nasceu, deu muito trabalho, foi um parto muito difícil, porque ele veio o contrário. Veio o contrário do que sempre se espera, que a criança nasce primeiro da cabeça e ele veio, foi os pezinhos. E foi um parto muito trabalhoso e ele nasceu morto. Aí foi um choro e todo mundo chorou e tudo. Acabou que nasceu morto e coisa e tal. Mais ou menos com uns 20 minutos, o umbigo dele tremeu assim. Aí eu fiquei de joelho orando, meu Deus, tenha misericórdia do meu filhinho. Foi um parto perigoso, trabalhoso. Aí, como mais ele, eu fiquei orando. E as pessoas chorando, a parteira chorando, que era tudo da mesma família. E ele voltou. E foi o choro tornou-se em alegria, porque o menino voltou, não é? E foi assim, foi muito trabalhoso, o Daniel.